lá, galera, voltamos aqui em nossa videoaula de hoje, da nossa unidade 2, e vamos continuar, né, falando um pouquinho sobre a nossa comunicação empresarial. Então eu fiz um pequeno resumo, um resumão mesmo, para poder não ficar tão extenso e tão cansativo para vocês, né? Apesar de que nós estamos aí, né, nesse isolamento social, distanciamento social, e para não deixar de jeito nenhum cansativa a nossa videoaula, né? Vamos lá. Então, os públicos da comunicação empresarial. Pode-se dizer que a comunicação assume uma importância fundamental nas dinâmicas internas e externas de uma empresa, contribuindo para uma mais fácil interação e desempenho dos indivíduos. Então, ou seja, na aula passada nós introduzimos um pouco o surgimento, o que seria essa comunicação empresarial. A partir de agora, nós estamos percebendo a importância dela dentro de uma determinada empresa. Ou seja, é através das dinâmicas que acontecem na comunicação, seja ela interna ou seja ela externa, mas que aconteça esse dinamismo dentro da própria empresa, né? Vamos para frente. Nesta perspectiva, a comunicação assenta em duas funções essenciais para a sua atividade global, que são a promoção e a coordenação da comunicação interna e externa. Então percebemos aí que a comunicação em si, pessoal, ela não se preocupa apenas com o interno, ou seja, ela não pode se preocupar com o que está acontecendo apenas dentro da própria empresa. Ou seja, eu não posso me preocupar enquanto administrador da comunicação interna. Eu tenho que me preocupar mais além do que isso. Ou seja, o que é que fala nos apostila? Que temos que nos preocupar com a comunicação externa também. Cada uma atende a um público diferente para que a marca consiga informar e engajar tanto as pessoas de dentro quanto as de fora da instituição. Olha, acabamos de falar sobre isso daí. Enquanto uma dessas vertentes se volta para clientes, fornecedores, distribuidores, concorrentes e órgãos, a outra é focada nos colaboradores. Vejamos bem antes de prosseguir. O que seria essa comunicação interna? Essa comunicação interna, ela é aquela que se preocupa apenas com o que está dentro da própria empresa. Ou seja, com os meus funcionários, certo? Com os colaboradores de dentro da empresa. Eu tenho que me preocupar com essa comunicação, a comunicação interna. Já a comunicação externa, o que acontece? Ela se preocupa com a vasta ampla de pessoas, de grupos, ela dizendo. O que é que fala nessa apostila aqui? Ela se preocupa com os clientes, com os fornecedores, distribuidores, concorrentes. Então a comunicação externa ela tem que se preocupar em ser melhor do que a concorrente. Eu tenho que ter uma comunicação melhor do que minha concorrência, certo? Então lembrem bem, existem dois tipos de comunicação, a interna e a externa. A interna, funcionários, colaboradores, a externa, clientes, fornecedores, né? As concorrentes, as distribuidoras, tá bom? A comunicação interna, ela surge lá na Inglaterra, no século XIX, no cenário da Revolução Industrial, quando a mecanização da indústria têxtil, posteriormente aperfeiçoada pela tecnologia do vapor, determina que as relações entre empregado e empregador passam a ser formais. Lembra lá no TGA1 que nós vimos na aula TGA, né, as teorias da administração? O que foi que nós aprendemos? Que a Revolução Industrial, ela foi uma das vertentes, ou seja, ela foi uma das principais influências para que a administração tornasse a ser a administração como hoje, né? E aí, pensando nisso, quando houve a Revolução, que as máquinas a vapor começaram a trabalhar, começaram a produzir, houve-se a necessidade de haver uma comunicação formal entre o empregado e o empregador. Então, teria que haver essa comunicação formal entre eles. Caso não acontecesse, complicaria na venda, na produção
e também, enfim, em todo o ciclo empresarial daquela empresa. Cada vez mais, os trabalhadores querem estar informados sobre os fatores externos e internos que influenciam a segurança e a natureza do seu trabalho, como, por exemplo, as novas tecnologias, a expansão das empresas e os despedimentos, as regalias e as políticas salariais. Querem estar informados sobre a empresa relativamente aos seus lucros, aos novos produtos e os seus objetivos. Querem também estar informados sobre as pessoas no outro departamento, sobre as empresas e as pessoas na sua globalidade. Ou seja, resumo dessas duas páginas de slide aqui. O que nós percebemos é que realmente os funcionários em si, a empresa em si, ela tem que estar automaticamente em si, como é que se diz? Ela tem que estar em sincronia, tem que estar em sintonia, melhor dizendo, perdão aí pela palavra, ela tem que estar em sintonia da sua comunicação. Ou seja, os próprios funcionários, eles têm que estar informados do que está acontecendo dentro da empresa. Imagine aí, se chega um tipo de produto novo para o Rodrigo vender, e aí o Rodrigo ele não teve a oportunidade de estar aprendendo um pouco sobre aquele produto. Como é que ele vai conseguir vender um produto que nem ele mesmo sabe as qualidades dele? Ou seja, quem trouxe para a empresa para poder vender, não repassou para ele que é vendedor sobre as qualidades daquele produto. Então aí complica, né? Complica mesmo, tá bom? Formalidade da comunicação. Formalidade da comunicação. Quanto à formalidade, a comunicação ela pode ser formal e informal. É bem interessante. Eu creio que todos nós, vocês que estão começando o curso de administração e passaram pelo ensino médio, aprenderam lá em língua portuguesa o que é uma comunicação formal e o que é uma comunicação informal. Vamos para a leitura. Formal é a comunicação que ocorre dentro da estrutura formal da cadeia do comando, assumindo normalmente a forma escrita. Informal ocorre independentemente da estrutura formal e assume a forma oral. Explicando. Está em palavras meio difíceis a postura de vocês, né? Mas vamos para o nosso dia a dia aqui. O que seria uma comunicação formal? Uma comunicação formal nada mais é do que eu ter aquela formalidade em falar com uma pessoa que eu não tenha tanta intimidade. Então, ou seja, na maioria dos casos, eu uso a comunicação formal em pessoas que eu não tenha tanta intimidade e pessoas que são, por exemplo, em um cargo superior ao meu, na minha empresa, né? Ou na sociedade em si, tá bom? Então é aquela coisa mais formal, aquela língua portuguesa mais culta. Resumindo, é aquelas palavras mais difíceis ou aquelas palavras que eu pouco uso no meu dia a dia. Então, o que é comunicação informal? A comunicação informal nada mais é do que aquela comunicação que eu converso com vocês no dia a dia, né? E aí, brother? E aí, pessoal? Tudo bem? Beleza? Tudo pra cima? Então, ou seja, é a comunicação que eu converso com a Daniela, né? É a comunicação que eu converso com a Ilma. Por quê? Porque eu tenho uma certa intimidade com elas. Eu tenho um certo conhecimento com elas entre si. Certo? Apesar das mensagens veiculadas por este meio serem frequentemente distorcidas, né, tem por vezes mais credibilidade e são mais rápidas do que as recebidas pelos canais formais. Por exemplo, o lançamento de um boato provoca uma reação imediata, enquanto que um memorando pode demorar 3 semanas a obter uma resposta. E nós que somos brasileiros somos bem práticos nisso. Por exemplo, o que é que está acontecendo atualmente? Né? Qual é o foco do mundo atualmente? É a tal da Covid-19. Em nossa região, em São João do Piauí, muitos boatos, numa cidade vizinha, há muitos boatos de que todos os dias há um número X de pessoas confirmadas com a Covid-19, né? A famosa fake news, só que automaticamente, imediatamente, minutos depois ou horas depois, o órgão competente lança uma nota oficial derrubando aquele fake. Mas o que aconteceu?
Por ser um boato, se expandiu mais rápido. Agora, se fosse um memorando, se fosse um ofício, por conter palavras mais contextualizadas, o que acontece? Ela demora mais para obter o resultado, né? É fato, não é fake, tá bom? É fato nosso mesmo, nós brasileiros, temos isso em nossa vida, né? Não que eu esteja chamando vocês de fuxiqueiro, pelo amor de Deus. Não pense isso, tá bom? Eu estou querendo dizer que nós, enquanto brasileiros, ou até enquanto seres humanos mesmo, nós, na maioria das vezes, damos mais ênfase a um boato do que algo meio formal. Algo formal. Agora, o que seria esse endomarketing? O que seria esse endomarketing? Também na apostila de vocês, na unidade 2. Endomarketing provém do grego, que quer dizer uma ação interior ou movimento para dentro. Endomarketing é, portanto, marketing para dentro. A prática do endomarketing, como conceituada por Annalisa Brum, nasceu da necessidade de se motivar as pessoas para programas de mudanças que começaram a ser implementados a partir da década de 50 no mundo inteiro. Vamos ler um pouquinho, depois eu volto explicando. O marketing interno deve proceder o externo, né? Na verdade, não faz sentido promover serviço excelente antes de preparar os funcionários da empresa para fornecê-lo. Define marketing interno como a tarefa de contratação acertada, treinamento e motivação de funcionários hábeis que desejam atender bem os seus clientes. Então, ou seja, resumindo aí, o que seria esse endomarketing? Esse endomarketing é eu, enquanto funcionário da minha empresa, da empresa que eu trabalho, eu criar o próprio marketing, o marketing próprio meu, né? O marketing próprio meu. Então, ou seja, é aquele marketing que fica apenas dentro da própria loja, do próprio estabelecimento, certo? É aquele que fica internamente da sua empresa. Então, ou seja, não tem condição de um fornecedor chegar e pedir para oferecer um produto, sendo que ele não preparou quem realmente vai oferecer corpo a corpo aquele produto com seus clientes, que são quem? Os vendedores internos, tá certo? Então, endomarketing, quem lembra da palavra endoscopia? É algo para dentro, né? Endomarketing, endo quer dizer dentro. É eu criar a minha imagem, a minha marca internamente na empresa. E aqui nós temos o endomarketing, né, dessa empresa, todo mundo super, hiper, mega feliz. Nada melhor do que você chegar em um estabelecimento e você ser bem atendido. Nada melhor você chegar no estabelecimento e ver que as pessoas estão felizes ao trabalhar naquele estabelecimento. Você sente-se até contagiado com tamanha alegria daquelas pessoas. Endomarketing é o marketing dentro da empresa. Acabamos de falar sobre isso. Um processo cujo foco é sintonizar e sincronizar para implementar e operacionalizar a estrutura de marketing da empresa ou organização que visa ação para o mercado. Agora, nós chamamos aqui o exomarketing. O que seria esse exomarketing? Lembra aí de Êxodo, do livro da Bíblia, né? Êxodo quer dizer saída. Exomarketing, fora, saída, o marketing da saída. Vamos aprender um pouquinho sobre ele. Agregar valor ao negócio também é isso. Ao negócio também é isso. Pessoas felizes produzindo, pessoas felizes lucrando e pessoas felizes consumindo. Exomarketing é, portanto, uma estratégia de comunicação externa, olha, saída lá fora, como conteúdo, que se utiliza das ações e instrumentos do endomarketing como conteúdo. Este novo conceito nasceu dos excelentes resultados obtidos com a comunicação interna, certo? Por exemplo, nós temos o exomarketing aqui. Então seria o que esse exomarketing? É algo que é para ser executado lá fora, tá bom? Então ele depende do endomarketing para poder mostrar os seus resultados, né? Ele depende do endomarketing para poder mostrar os seus resultados.
certo? Então, como o Benício falou bem que é a questão, nada melhor e nada mais feliz do que eu ver as pessoas produzindo, pessoas felizes lucrando, pessoas felizes consumindo, né? Então, isso é o objetivo, é a marca do exomarketing. Se antes ver funcionários trabalhando felizes e ter produção garantida era motivo de alívio aos executivos, por que não aproveitar do sucesso e mostrar ao público externo quão bom é a sua empresa? Em outras palavras, mas este recurso vem para reforçar as estratégias de marketing externo. Tão perfeitas e eficazes foram as ações do endomarketing. Então, endomarketing e na câmera aqui, endomarketing e exomarketing é um dependendo do outro, né? O exomarketing depende das ações desenvolvidas no endomarketing dentro da empresa e aí leva para fora da empresa e automaticamente traz os resultados positivos para dentro da empresa. É como se fosse um ciclo, como se fosse, né, um ciclo aí onde um depende realmente do outro. Como exemplo, podemos ser citados do Bank Boston. Para conquistar clientes, primeiro conquistamos nossos funcionários. Olha, exemplo interessante dele aí, foi que ele diz: para conquistar os clientes, primeiro eu tenho que conquistar os meus funcionários. Então, se eu vou vender um produto e eu não, automaticamente, eu não compro aquela ideia, não adianta, o meu produto não vai ter uma boa aceitação no mercado. Porque se eu que estou vendendo, eu não compro a ideia, como é que eu vou pedir e exigir que o meu cliente compre? O que é que a Nestlé pensa? Poucas empresas são sinônimas daquilo que fazem. Ou ainda, a Brás Motor, uma organização formada por pessoas jurídicas, pessoas físicas e, sobretudo, pessoas felizes. Então, ou seja, a empresa é feliz, o seu funcionário é feliz, o meu cliente é feliz e aí todo mundo é feliz. Agora, se um desses três não está feliz, o que vai acontecer? Vai pender, algo vai cair, tá bom? E desafios da comunicação nas empresas. O desafio da comunicação, existe a intenção e o impacto. O que seria a intenção? O que eu quis dizer e com quais objetivos? O impacto, o que a outra pessoa entendeu e que intenções ela atribuiu a mim. Então, na intenção, que é esse ladozinho um pouquinho mais amarelo aí, do que o que eu quis dizer e com quais objetivos. Eu fui prático naquilo que eu disse, eu transpareci que eu entendo do produto, eu transpareci que o meu produto ele vai ter uma positividade no mercado de trabalho, né? E o impacto é o que a outra pessoa entendeu e que intenção ela atribuiu de mim. Então, ou seja, será que você que está comprando o produto, você realmente entendeu? Realmente você levou uma boa intenção lá daquele coleguinha que ele quis repassar aí uma boa oferta do produto dele. Comunicação externa nas empresas. A comunicação externa é a transmissão de informação entre um negócio e outra pessoa ou entidade externa ao ambiente da organização. Exemplo de canais de comunicação externos: cara a cara, média imprensa, as revistas, os jornais, o broadcast, como os rádios, televisão, a comunicação eletrônica, como website, redes sociais, e-mail. E hoje, trazendo um pouquinho para nós aqui, né, a nossa realidade atual, o que, é que nós estamos vivendo? Essa pandemia, esse distanciamento social, a Covid-19. As pessoas não podem mais sair de casa com facilidade para poder efetuar suas compras. Então, o que acontece? Está acontecendo a venda externa. E com essa venda externa, tem que haver a comunicação externa. Eu tenho que saber falar com o meu cliente que está lá na casa dele e que ele não pode vir até mim. Então, eu vou até ele, de alguma forma, né? Ou através de revistas, jornais, televisão, rádio, internet, seja o que for. Eu tenho que chegar até ele. E de uma forma sensata, viu? De uma forma exata. E o desafio da comunicação externa. Enquanto que a comunicação empresarial externa
é um excelente e eficiente meio de chegar ao público, não vem sem os seus desafios. A opinião pública de uma organização pode definir o sucesso ou falha da empresa, organização, ao longo prazo. Então, eu tenho que me preocupar também com a opinião pública. Eu tenho que me preocupar com o que o meu cliente está pensando sobre o meu produto. Então, o que acontece são as famosas pesquisas que tem que acontecer. Eu não posso fazer uma pesquisa sobre o meu produto na intenção de dar 100%, né? Eu tenho que aprender com aqueles erros que com certeza vai existir para poder eu conseguir consertar em um futuro produto à venda, tá bom? Uma palavra maldita, uma ação menos cuidada, divulgada, um outro tipo de má prática chega rapidamente a qualquer lado e poderá não só arruinar um caro plano de comunicação externa, como também ter impacto forte nos rendimentos. Desta forma, a empresa deverá comportar-se aos olhos do público de maneira como deseja ser reconhecida, certo? Então é bem interessante, tenho que me preocupar na maneira que a comunicação daquele produto vai chegar até o meu cliente, porque uma frase aí que não agrada o meu cliente, por mais que o meu produto seja bom, excelente, perfeito, eu acabo perdendo a venda, né? Interpretação das imagens na internet. Em geral, temos uma tendência, isso aqui eu vou até ler, que é bem interessante essa parte aqui, se não me engano, acho que é a última parte da nossa apostila, da 2, perdão. Em geral, temos uma tendência de endeusar as novas tecnologias, Instagram, Facebook, Pinterest, WhatsApp, nos acompanham quase que 24 horas por dia. É por meio do celular, nossa segunda pele, que nos consideramos conectados ao mundo. Se porventura saímos de casa sem ele, pronto, nossa vida parece que acaba naquele instante. Bem verdade, né? Se eu saio sem o meu celular de casa, eu volto imediatamente para poder pegar ele. Porque parece que o mundo parou. Pronto. Parou ali, eu só vou conseguir resgatar meu mundo de volta depois que eu pegar o celular. O empregador consegue seguir X ou Y antes de contratar. Seguir no Instagram, no Facebook, no Pinterest, no Twitter e etc. Há, não raramente, na fase de contratação, avaliação cibernéticas, né? Por exemplo, a depender da escolha política e do tipo de postagem, pode-se eliminar um possível candidato. Postar baladas, o empregador não gosta de baladeiros. Então, deixa eu ver aqui. Então é interessante, pessoal. Por mais que nós temos a nossa vida pessoal, por mais que eu, dentro do trabalho, sou o profissional e fora do trabalho eu sou o Erlon, o empregador ele não pensa dessa forma. Não pensa, né? Em grandes empresas, ou até em pequenas mesmo, como nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade pequena, onde todos conhecem todos. Então, se eu tenho uma empresa e eu vou contratar uma pessoa para trabalhar, a primeira coisa que muitos empregadores fazem é perguntar quem é fulano, né? E como é que é ele na sociedade. Se ele é bem visto, se ele é mal visto. Aí depois é para a questão dos cursos, currículo e demais coisas, certo? Não quer dizer que vocês irão parar a vida social de vocês em prol da sua empresa, né? O que acontece é que tudo que nós fazemos hoje, nós queremos postar para os outros saber. E isso é um pecado que eu, você, que todos nós temos, né? Todos, ou a maioria das pessoas tem, de querer demonstrar o que eu estou vivendo para as pessoas. É como se fossem os diários, né? Algumas décadas atrás, algumas pessoas tinham diário e faziam os comentários do que acontecia durante o dia. Hoje temos o Facebook, o Twitter, o Instagram, né? O WhatsApp, os status, stories e demais ferramentas que nos ajudam e ao mesmo tempo podem nos atrapalhar. X ou Y é ateu e postou isso no Facebook. X ou Y é a favor do aborto e postou isso no Twitter. Se o empregador for um religioso convicto, o candidato pode ter sido gongado na pré-seleção, ou seja, ele pode ter sido passado a rasteira na pré-seleção. Gosta de signos e postou que é de Gêmeos ou é de Escorpião. Se o empregador não gostar desses signos, certamente estará fora da seleção de um candidato de Gêmeos ou de Escorpião.
É bem interessante essa parte da apostila, porque nós temos que ter a nossa autoimagem, o nosso próprio endomarketing e o nosso próprio exomarketing também. Parece impossível, surreal, esse tipo de atitude, mas algumas empresas agem assim. Ainda bem que não são todas, obviamente, como falei para vocês no começo, boa parte delas. Vivemos o tempo do Big Brother, e o que nos condena é exatamente aquilo que mais amamos, viver nas redes sociais, emitindo nossa opinião a cada nova polêmica ou assunto discutido pelos amigos da rede. Eu tenho esse grande pecado, um fulano tem, o José Amarim, inúmeras pessoas têm, de querer expor o seu pensamento nas redes sociais. E eu acabo agradando a uns e desagradando a outros. Claro que você vai conseguir agradar a todos, impossível, né? Impossível acontecer isso. Afinal, deveríamos ser livres. Todavia, parece que cada vez mais somos controlados por olhos julgadores, ou de pessoas que não admitem outra opinião, ou modo de ser que não é o seu próprio. Ou seja, a sociedade em si, ela criou um modelo próprio de pessoas que ela querem, né? Então, há empregadores que criam o seu modelo próprio. Eu não vou contratar fulano porque ele é ateu, né? E isso a população não vê com bons olhos. Não vou contratar cicrano porque ele é homossexual, né? Então, a sociedade vai ver com os maus olhos. Então, querendo ou não, a sociedade taxou um modelo padrão de pessoa, que infelizmente não deveria acontecer, certo? Ou seja, sua opção religiosa, opção política, opção sexual deveria ser algo da sua alçada. A vida do colaborador deveria ser privada e não alvo de controle, obviamente, né? Então, se eu tenho minha opinião, eu escuto o que o colega fala. Eu posso não estar de acordo, mas eu compreendo o que ele falou, certo? Então, encerramos mais uma aula aqui, né? A nossa segunda unidade. E deixa eu só olhar bem aqui na minha agenda. Nessa segunda unidade, vocês irão responder as questões offline, tá bom? As questões offline, não esqueçam, são aquelas 5 questõezinhas somente da unidade 2, tá bom? Respondam ela, mandem para eu poder fazer a correção. E lá na unidade 1 é o Fórum 1, tá bom? O Fórum 1. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês nos dias que ficou pré-estabelecido no grupo do WhatsApp, tá bom? Obrigadão, até a próxima.